Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Ingrid, autora e escritora do livro A Plenitude do Caminho Estreito, e por aqui você irá encontrar vários vídeos com estudos da Palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sino de notificações e não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. No vídeo de hoje eu vou começar falando sobre o amor. Nós podemos entender que não existe amor maior do que o amor de Deus por todos nós. Nós entendemos e a palavra do Senhor nos deixa claro quando nos descreve que Deus é amor. Ele é a maior forma de amor, o maior exemplo de amor. Quando Ele entregou seu Filho único para morrer por toda a humanidade, Ele estava demonstrando por todos nós o seu grande e eterno amor. Nós podemos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é um amor pleno, um amor completo, um amor que pode preencher o vazio da alma do homem. Somente este amor é que pode nos preencher. Mas nós entendemos que existe um amor que é parecido com o amor de Deus, que é o amor de uma mãe. A palavra vai nos dizer que este amor, ele se aproxima do amor de Deus. Mas nós podemos ver também na palavra de Deus que nos diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Todavia, o nosso Deus jamais esquece dos filhos seus. Jamais ele irá esquecer de nós em momento algum. Ele nos ama intensamente. Ele nos ama com um amor incondicional, um amor que não nos impõe condições, um amor incomparável, um amor inexplicável por toda a humanidade. Mas nós entendemos que existe um exemplo de uma mulher na Bíblia Sagrada, ao qual era uma mulher, uma mãe muito corajosa, muito dedicada, muito sábia, agia de uma forma especial. Nós entendemos que podemos ver na Bíblia Sagrada, através da vida de Joquebede, que Joquebede era uma mulher totalmente confiante em Deus, uma mulher totalmente corajosa. Ao realizar aquele ato de proteger o seu filho, esconder o seu filho, nós podemos entender que Faraó havia decretado uma lei que matasse todos os meninos. Mas as parteiras não conseguiam, porque as hebreias, quando elas chegavam, as hebreias já tinham ganhado seus bebês. Nós podemos entender nesta história e na história de Joquebede, que Joquebede era uma mulher corajosa. Nós entendemos que o significado do nome Joquebede é Deus é a glória. Nós entendemos que ela era filha de Levi. Nós entendemos também que ela era esposa de Amrão e mãe de Arão, Moisés e Miriam. Mas naquela época em que eles viviam, ao qual ela estava gerando Moisés no seu ventre, o povo hebreu, os filhos de Israel, estavam se multiplicando de uma forma exageradamente. E Faraó tremeu de medo. Ele sentiu medo que o povo se fortalecesse. E ele sabia da promessa de um Salvador, da promessa de um libertador. Então ele queria destruir aquele plano e a promessa de Deus, mandando matar aqueles meninos de menores de 2 anos. Mas nós podemos ver através da vida de Joquebede que ela era uma mulher muito sábia. A palavra irá nos dizer que ela escondeu a sua gestação, escondeu aquele menino durante 3 meses. E a palavra vai nos dizer que quando ela teve aquele menino, quando ela concebeu aquele menino,
Aquele menino era um menino muito formoso, muito lindo. Mas ela sabia daquela lei que havia sido dada pelo faraó. E ela tinha medo que acontecesse algo que ela viesse perder o seu filho. Então ela, agindo sabiamente, com sabedoria e com coragem, pegou um cestinho de junco, colocou betume para que ele não afundasse. Então, certo dia, ela pegou e colocou aquele menino dentro daquele cestinho e colocou no rio Nilo. E nós podemos entender, e essa história é muito conhecida, mas o detalhe é que ela escondeu os projetos e os sonhos da vida dela, para que eles se concretizassem. Ela confiou que Deus os guardaria a sua vida, pois ela correria também risco de vida, ao estar infringindo uma lei dada pelo faraó. Nós sabemos que ela colocando aquele menino naquele cestinho e colocando naquele rio, ela agiu com confiança no Senhor, com coragem e sabedoria. E nós entendemos e podemos ver que a palavra nos diz ser forte e corajoso. Nós podemos entender que o medo é um espírito e o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia e de coragem. E aquela mulher era corajosa. Aquela mulher confiava no Senhor. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então ela colocou aquela menina, Miriam, para cuidar e de longe olhar e avistar aquele cestinho, cuidar do seu irmão. E nós podemos entender que Deus controlava toda aquela situação, pois Joquebede confiou em Deus. Ela confiou em Deus. Nós podemos entender que ele foi achado pela filha de Faraó. Podemos entender que aquela mulher encontrou aquele cestinho. E quando ela encontrou aquele cestinho, logo a menina disse: quer que eu chame uma ama de leite para a senhora? Então nós podemos ver nos desvendar desta história, que é uma história muito profunda, ao qual Deus estava cuidando cada detalhe. Então a própria mãe cuidou do seu filho. A própria mãe foi contratada para cuidar do seu filho. A própria mãe amamentou o seu próprio filho. Deus livrou Moisés da morte, Deus livrou Moisés da mão de Faraó, Deus cuidou da sua mãe e Deus cuidou da sua família. E nós podemos ver que Deus está no controle da nossa vida quando nós confiamos no Senhor. Aquele ato daquela mulher foi um ato de sabedoria, um ato de salvação. Ela salvou o libertador. Nós podemos entender que seriam mais de 2 milhões de pessoas que estavam sendo escravizadas embaixo do chicote. Mas através de Joquebede, talvez naquele momento ela não entendesse a grandiosidade do seu ato. Ela não entendesse a grandiosidade daquela história que estava começando naquele momento. Aquela história que estava sendo gerada no seu ventre. Então nós podemos ver esse exemplo desta mãe. E nós podemos entender que uma mãe tem um amor muito grande por o seu filho. Ela protegeu o seu filho com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria. E no final o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu. Eles não sabiam quem estava entrando no palácio. Mas naquele momento quem estava entrando no palácio não era apenas um bebê, mas era um libertador de uma grande multidão. Era a concretização de uma grande promessa feita pelo nosso Deus, a qual foi realizada através da vida daquele jovem, daquele Moisés, daquele hebreu, que junto do seu cestinho de junco carregava a sua manta, indicando a sua nacionalidade, indicando que era filho de Israel, indicando que era um hebreu. Mas mesmo assim o Senhor o livrou para que ele pudesse libertar aquele povo. Então, quando Deus tem uma promessa na nossa vida, quando Deus tem algo, um propósito muito grande para realizar através de nós, Ele usa circunstâncias, Ele usa até os próprios inimigos para nos abençoar, para que venhamos chegar aonde Ele quer que venhamos chegar. Nós entendemos que aquela mulher foi uma mulher muito sábia,
usou de sabedoria, de estratégia. Ela poderia ter ficado com medo de largar aquele cestinho naquele rio, porque poderiam ter animais que poderiam devorá-lo, aquele menino. Mas ela usou de confiança e sabedoria. Ela agiu porque ela confiava no Deus ao qual ela servia. Ela creu na promessa que haveria sobre a vida daquele menino. Nós podemos entender que a palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus é ser sábio. E ela, antes de qualquer coisa, ela temia ao seu Deus. E ela sabia no seu coração que Deus o livraria. Então aquele menino cresceu no palácio. Nós podemos entender, enfim, essa história. Que Deus usou ele para libertar aquelas pessoas da escravidão de Faraó. Mas nós só podemos entender que esta mulher agiu com coragem, com força. Ela arriscou a sua própria vida para ajudar a cumprir uma promessa de libertação para aquele povo. Um detalhe muito interessante desta história que nós podemos ver é a cumplicidade dos irmãos e entre os irmãos. Nós podemos ver que Miriam cuidou do seu irmão. E através do cuidado dela, ela conseguiu fazer com que a própria sua mãe cuidasse do seu irmão. Então ela agiu também com inteligência, né? Com sabedoria. E nós podemos entender que se nós formos sábias e corajosas, nós temermos ao Senhor, nós também poderemos criar os nossos filhos com sabedoria, na palavra do Senhor, direcionando os nossos filhos pelo caminho certo, para que no futuro eles venham cumprir também um chamado, propósito ao qual Deus lhe entregou para cada um de nossos filhos, para que eles venham também cumprir este propósito, cumprir este chamado. E nós venhamos ser como Joquebede, que foi uma mulher inteligente, uma mulher sábia, e a sua sabedoria, o seu ato de coragem, ajudou a muitas pessoas a serem libertas. Muitas pessoas chegaram na terra prometida por causa da atitude de Joquebede, da confiança dela, da coragem desta mulher. E nós precisamos ser mulheres corajosas, fortalecidas, sábias, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós quisermos ser mais sábias e quisermos obter sabedoria, devemos pedir a sabedoria para o nosso Deus, pois Ele pode nos dar, Ele nos dará a sabedoria. Precisamos estar no centro da sua vontade, carregar os nossos sonhos, os nossos projetos e fazer com que os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que estamos gerando em nós venha trazer libertação para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Que através da nossa vida nós possamos ser usados e ser instrumentos para o reino de Deus. Assim como Deus cuidou de Joquebede, cuidou do seu filho Moisés, da sua família, dos seus filhos Miriam e Arão, Deus também cuida de nós. Deus cuida da nossa casa e da nossa família. E Ele tem grandes projetos e propósitos para realizar em nossas vidas. Mas basta que venhamos agir com sabedoria e buscarmos sempre, sempre, em todo momento, a sua direção e a sua palavra. Viver a sua palavra, seguir a sua vontade, permanecer no seu caminho e no seu propósito. Que Deus te abençoe.